Imagine acordar no meio da noite e perceber que 185 mil homens ao seu redor estão mortos. Nenhum som, nenhum aviso, nenhum grito, apenas o silêncio. O que aconteceu ali não foi uma guerra, foi um julgamento. Um anjo, sim, um único anjo, desceu dos céus com uma missão aterradora: eliminar o exército mais poderoso da terra, em uma única noite. Mas quem era esse anjo? Por que ele fez isso? E o mais perturbador, por que Deus mandou ele parar antes de destruir tudo? O que você vai descobrir agora pode mudar sua visão sobre o mundo espiritual para sempre. No coração do antigo Oriente Médio, por volta do ano 701 a.C., o mundo estava prestes a presenciar um dos acontecimentos mais assustadores já registrados na história bíblica. A poderosa Assíria, sob o comando do rei Senaqueribe, marchava com arrogância sobre as nações vizinhas, conquistando cidades como quem arranca folhas secas de uma árvore. Um império temido, violento, imbatível. E agora, Jerusalém era o próximo alvo. No trono de Judá estava o rei Ezequias, um homem justo diante de Deus, mas agora totalmente encurralado. O inimigo havia tomado praticamente todas as cidades fortificadas ao redor. As muralhas de Jerusalém tremiam com o som dos tambores de guerra assírios. As lanças brilhavam sob o sol, e as ameaças de Senaqueribe ecoavam como trovões. Nenhum Deus pôde livrar seus povos de minha mão, e o Deus de Israel não será diferente. Com medo, mas com fé, Ezequias sobe até o templo do Senhor e se ajoelha diante do altar. Lá, ele estende a carta de ameaça diante de Deus e clama com lágrimas nos olhos: Senhor, Tu és o único Deus sobre todos os reinos da terra. Inclina os ouvidos, ouve, abre os olhos, vê, livra-nos, para que todos saibam que só Tu és Deus. E então, o céu respondeu. Deus envia uma resposta ao profeta Isaías, que proclama ao rei: Assim diz o Senhor, o inimigo não entrará nesta cidade, nem lançará flecha, nem levantará escudo contra ela. Pelo caminho por onde veio, voltará. Pois eu defenderei esta cidade e a salvarei por amor do meu nome e por amor ao meu servo Davi. Mas o que ninguém sabia é como Deus faria isso. Naquela mesma noite, quando o acampamento assírio se acomodava para o descanso, quando os soldados comiam e bebiam em arrogância, zombando do Deus de Israel, algo invisível começou a se mover entre as tendas. Não houve alarme, não houve grito, não houve aviso. O céu escuro se abriu silenciosamente, e dele desceu um anjo, mas não um mensageiro de paz. Esse era um executor do juízo. Enquanto os homens dormiam, o anjo começou a cumprir sua missão. Um por um, os soldados foram caindo, sem sangue, sem luta, sem barulho, apenas morte. Uma morte sobrenatural, uma morte enviada pelo próprio Deus. Na manhã seguinte, 185 mil soldados estavam mortos. Quem era esse anjo? Como ele operou tamanha destruição sem ser visto? Teria sido Miguel, o príncipe guerreiro? Ou seria um ser ainda mais sombrio, um executor criado apenas para julgar? Mas acima de tudo, por que Deus agiu com tanta força nessa noite? E por que, no momento final, quando o anjo ainda tinha Jerusalém diante de si, ele ordenou que parasse? Essas perguntas nos levam para um território ainda mais profundo, e a seguir, você vai descobrir os segredos ocultos por trás desse anjo destruidor, incluindo registros que a teologia evita mencionar, e o verdadeiro propósito por trás dessa noite de juízo. O que aconteceu naquela noite foi mais do que uma execução militar. Foi uma declaração sobrenatural de poder. Um único anjo, enviado por Deus, varreu o maior exército da terra em silêncio absoluto. Mas quem era esse ser? Será que era o próprio anjo da morte? Ou um dos arcanjos de guerra? E o mais assustador, esse anjo ainda está entre nós. Agora você vai entrar no centro da batalha espiritual e entender por que essa história ainda ecoa até hoje.
A Bíblia é direta ao relatar o acontecimento. Naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e matou 185.000 homens no arraial dos assírios. E quando se levantaram os que restaram pela manhã, eis que todos estavam mortos. Uns, Reis 19:35. Mas o que está por trás dessa descrição simples é um mistério milenar. A Bíblia não dá o nome desse anjo, apenas o chama de o anjo do Senhor. Um título que, ao longo das Escrituras, é usado de formas diversas e, às vezes, assustadoras. Em outros textos bíblicos, o anjo do Senhor aparece com uma autoridade que ultrapassa a de qualquer outro ser celestial. Em algumas passagens, ele fala na primeira pessoa como se fosse o próprio Deus. Em outras, ele aparece como um executor imparcial da vontade divina. Isso nos leva a levantar uma pergunta profunda e inquietante. Quem era o anjo do massacre? 3 principais interpretações surgem entre estudiosos, rabinos e teólogos antigos. Miguel é conhecido como o defensor do povo de Deus. Em Daniel 12:1, está escrito que ele se levantará no tempo de angústia para proteger os filhos de Israel. No Apocalipse, Miguel lidera o exército celestial contra o dragão. A força de Miguel é temida até pelos demônios. Se foi Miguel quem desceu naquela noite, então o massacre dos 185.000 foi um ato de guerra espiritual, um confronto silencioso entre os céus e as trevas que operavam por trás do Império Assírio. Há paralelos chocantes entre essa história e o episódio do anjo que matou os primogênitos do Egito durante a primeira Páscoa, Êxodo 12:29. A Bíblia descreve esse anjo como uma entidade que não podia ser detida, a não ser pelo sangue nas portas. Se for o mesmo anjo, então estamos falando de uma entidade criada exclusivamente para trazer morte como sentença divina. Uma força imparável, fria e sem misericórdia. Alguns estudiosos sugerem que, quando a Bíblia usa o termo anjo do Senhor em certas situações, ela está descrevendo o próprio Deus em forma visível, o que os teólogos chamam de teofania. Ou seja, foi o próprio Deus quem desceu naquela noite, não apenas um enviado. Se essa teoria for verdadeira, então o massacre foi mais do que um julgamento. Foi um encontro direto com o Criador, em sua forma mais temível. A Bíblia também revela que anjos destruidores não agem por conta própria. Eles são obedientes e precisos, executando a ordem exata recebida do trono celestial. Isso significa que a matança dos 185.000 não foi iniciativa do anjo, foi um decreto divino. E isso nos leva a uma revelação ainda mais profunda. Por que Deus ordenou algo tão extremo? A resposta pode estar na arrogância espiritual do rei Senaqueribe. Ele não apenas atacou Jerusalém com armas, ele desafiou o próprio Deus com palavras. Disse que Yahvé era igual aos falsos deuses das nações destruídas. Disse que nem o Senhor poderia livrar seu povo. Ele zombou da santidade divina. E quando o homem desafia diretamente o Criador do universo, há consequências. O anjo da morte não veio por acaso. Ele foi a resposta de Deus ao orgulho humano. Mas então, por que Deus mandou o anjo parar antes de tocar em Jerusalém? Se a ordem era destruir os inimigos, por que não eliminar tudo? A resposta está em 2 palavras: aliança e intercessão. Deus havia prometido a Davi, gerações antes, que Jerusalém seria a cidade onde ele firmaria seu nome. Havia uma aliança. E mais do que isso, Ezequias intercedeu com sinceridade. Ele não confiou em cavalos nem em soldados. Confiou em Deus. E Deus honra aqueles que o invocam de coração. Jerusalém foi poupada não por ser melhor, mas porque alguém orou. Esse anjo, seja Miguel, um destruidor ou uma manifestação do próprio Senhor, não agiu com ódio, mas com justiça. Ele foi uma resposta ao orgulho, à opressão e à blasfêmia. Mas também foi um sinal do que Deus pode fazer quando um povo se dobra em oração. Agora pense, se Deus enviou um anjo para destruir 185.000 soldados com uma simples ordem,
O que ele poderia fazer em favor de quem se entrega totalmente a ele hoje? Mas o mais inquietante ainda está por vir. Agora você vai descobrir onde esse anjo aparece novamente e como essa história se conecta com o fim dos tempos, o Apocalipse e os anjos que estão prestes a ser libertos para trazer julgamento sobre a terra novamente. Na calada da noite, ele matou 185.000 soldados e sumiu. O anjo do julgamento desapareceu sem deixar rastros, nenhum corpo celeste, nenhum altar, nenhum monumento. Apenas o medo, o silêncio e uma pergunta que ecoa até hoje. Esse anjo voltará? E se eu te dissesse que a Bíblia sugere que sim, que esse mesmo ser, ou outros semelhantes a ele, estão aguardando ordens para descer novamente sobre a terra? Prepare-se. O que você vai ouvir agora pode ser o alerta mais importante da sua vida. No livro de Apocalipse, João descreve anjos semelhantes àquele que destruiu o exército assírio, seres celestiais com autoridade para julgar, ferir e matar em nome de Deus. Veja o que diz Apocalipse 7:1. Depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Esses anjos estão em espera, e quando são liberados, catástrofes assolam o planeta. Em Apocalipse 9, João descreve o momento em que um 5º anjo toca sua trombeta e abre o poço do abismo. De lá, criaturas aterradoras saem e atormentam os homens por 5 meses. Depois disso, outros 4 anjos são soltos junto ao rio Eufrates, e eles matam a 1/3 parte da humanidade. Esses textos nos mostram que a Bíblia não trata anjos apenas como mensageiros celestiais de luz. Ela também os apresenta como executores do juízo, guardiões do equilíbrio espiritual e soldados do exército divino. O anjo da noite assíria era um ensaio? E se aquele evento em Jerusalém, o massacre dos 185.000, não foi apenas uma punição localizada, mas um ensaio profético do que está por vir, a arrogância do rei Senaqueribe, a ameaça contra o povo de Deus, a zombaria contra o nome do Senhor? Tudo isso se repete em nossos dias. Governos altivos, nações em guerra, a moral dilacerada, a fé sendo ridicularizada. O cenário se repete, mas agora a escala será global. O anjo, ou os anjos, aguardam novamente a ordem do céu. Eles não agem por vontade própria, mas por mandato direto de Deus. A diferença é que, no Apocalipse, a ordem não será de parar. A profecia que liga os 2 tempos. Há um detalhe oculto na profecia de Isaías, no mesmo contexto em que o anjo destruiu o exército assírio. Isaías declara, inspirado por Deus: pois o Senhor se levantará como no monte Perazim, se irará como no vale de Gibeon, para realizar a sua obra estranha, para executar o seu ato inesperado. Isaías 28:21. O termo obra estranha é usado aqui para descrever um juízo fora do comum, um ato de destruição repentino, inesperado, como o que ocorreu na época de Ezequias. Mas o contexto dessa profecia aponta também para o fim dos tempos. Ou seja, o próprio profeta dá a entender que o que ocorreu naquela noite foi um reflexo de algo ainda maior que virá. Você já parou para pensar quantas vezes Deus já interveio em guerras, em batalhas, em momentos onde ninguém sabia o porquê de uma virada súbita? A história da humanidade está cheia de vitórias inexplicáveis, de derrotas inesperadas, de catástrofes que desafiam a lógica. Talvez em silêncio, o anjo da justiça ainda caminhe entre nós, não mais com a ordem de matar, mas talvez observando, aguardando. E a pergunta que fica é: de que lado você estará quando ele voltar? O Deus que enviou um único anjo para calar um império é o mesmo que hoje ouve as orações de quem se entrega a ele com sinceridade. Mas ele também é o mesmo que não tolera zombarias, arrogância e idolatria. Ele é justo, ele é amor.
mas também é fogo consumidor. A história do anjo assassino não é apenas uma lembrança sombria do passado. É um sinal para o presente e um aviso urgente sobre o futuro. Jerusalém foi poupada porque havia um homem justo intercedendo. Hoje, será que existem Ezequias ainda orando pelas nações? Ou estamos caminhando para um novo decreto de destruição? A escolha é nossa. Se essa história te impactou, imagine o que ainda está escondido nas páginas da Bíblia. Aqui no canal, O Mistério da Bíblia Viva, revelamos os segredos, os mistérios e as mensagens ocultas que muitos preferem ignorar. E se você quer continuar desvendando esses enigmas com a gente, inscreva-se agora, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com quem você ama. Porque as Escrituras estão vivas e seus mistérios estão prestes a ser revelados. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, nem tudo o que é espiritual é visível.